Senhor. Eu não fui, Senhor. Junto a ti, buscarei outro mar. Deus de amor, vivemos em uma sociedade de muitas vozes, ideias e crenças. Concedei-nos, pela intercessão de São Pedro, uma fé convicta e madura, que saibamos testemunhar com respeito, mas sem medo, que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, agindo como luz nas estruturas urbanas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Viva São Pedro! Muito bem, podemos sentar, vamos preparando e vamos para a Santa Missa. Boa noite a todos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês já foi dito aí, né? O tema da festa de São Pedro é: com São Pedro permanecemos firmes na fé e unidos na missão. Vamos repetir?
Com São Pedro, permanecemos firmes na fé e unidos na missão. Agora vamos para nossas impressões. 7º dia de Francisco da Costa Rebouças. Temos um aniversariante aqui, que é Cleito Sena Show. A ação de graça, acho que deve ser a família Girão, para que São Pedro pesque e apacente, confirme e confirme. Lígia Silva e Henrique a Jesus aqui na terra, e assim eles, a ação da igreja também a Jesus lá no céu, pela Eucaristia. Falecido também Neuza Miranda de Freitas, Luiz Gonzaga de Freitas, Maria Virgínia, de Deus Luiz dos Anjos de Andrade, Francisco Pereira de Andrade, Isabel Venâncio de Castro, 22 anos de falecido, José William Vieira de França, 9 meses, Leonardo de Souza, Geraldo Antonieta, família Frota, Araújo, Barreto, Ferreira, Paulo, Júnior, Lourdes, Zito, Ana, Margarida e João, Maria Estela da Costa Silva, Carlos Antônio da Costa Silva, Raimundo Hélio Mendes Lopes, Ana Diana Mendes Lopes, José Nogueira Lopes, Fabiana da Costa Andrade, 4 anos, João Silva Barros, Lucas de Castro, Judite Eufrásio dos Santos, Otávio Francisco da Chaga e demais pessoas que você traz ali no seu coração. Lembramos também que nós temos aqui a rifa, né? Nós temos a rifa de São Pedro. Se você não quiser adquirir, você pode também fazer uma doação aqui diretamente aqui na Capela de São Pedro, que vai ajudar nas despesas da festa e, consequentemente, também a pagar a dívida que nós temos de honrar aqui. Lembramos que temos também, além da rifa, né, do bingo, apenas R$5. Garanta a sua bingo. Uma cartela é 3, 2 sai por 5. Isso aqui já é um bingo. Doações para o bazar, ajude essa iniciativa. Não saia antes de passar pelas nossas barracas. Dia 24, a novena começará às 17h30 e a missa será às 18 horas. Então vamos lá, aqui com relação ao bingo. Você comprando aqui, você compra uma TV de 43 polegadas ou dinheiro, R$500, um celular ou R$1.000, uma bicicleta ou R$600, um Wi-Fi ou R$300. Por apenas R$5 você estará concorrendo. Se você não quiser, você pode fazer uma doação diretamente, como eu já falei anteriormente, aqui na capela. Vamos só aguardar um pouco mais ali, né? O nosso celebrante chegar.
iniciamos essa gravação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Meus amados irmãos, sejam bem-vindos à esta Santa Eucaristia, neste 12º domingo do tempo comum. Olhe para quem estiver do seu lado, também acolha o seu irmão, dê uma boa noite, deseje uma Santa Missa abençoada, um feliz encontro com o Senhor. Quero acolher a todos, desde aqueles que estão aqui dentro, como aqueles que estão na lateral, acolher com carinho nosso coral das crianças, nossos coroinhos, mestres de cerimônia, leitores, ministros da Sagrada Eucaristia, devotos de São Pedro, você que nos acompanha pelas mídias sociais, de igual modo, sejam bem-vindos. Iniciemos a nossa Santa Missa, traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus amados irmãos, no início desta Santa Missa, somos chamados à conversão, a reconhecer que somos pecadores, as nossas faltas, as nossas limitações. Por isso, arrependidos de nossos maus atos, nos reconciliemos com Deus, suplicando dele o seu perdão e a sua misericórdia, cantando o nosso ato penitencial. Depois da página.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantemos glória a Deus nas alturas. Apresentemos diante do altar do Senhor todas as nossas intenções, mas também aquelas que carregamos no íntimo do nosso coração, as quais Deus conhece. A você também que nos acompanha de casa, apresente suas intenções a Deus. E rezemos por todos aqueles que se recomendaram às nossas orações, que pediram as nossas preces, que pediram a nossa intercessão. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor,
pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Cantemos juntos forte. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa e que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo é o meu amor por vossa casa, me devoram como fogo abrasador. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso, elevo para vós a minha oração nesse tempo favorável. Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouve-me, pois suave é a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-nos, ó Senhor, atendei-nos, ó Senhor, humildes, vinde e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes ao Senhor continuamente, pois o nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem ao Senhor, com o mar e todo ser que nele vive. atendei-nos, ó Senhor, atendei-nos, ó Senhor, Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos.
Palavra do Senhor. Fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Devemos destacar, meus amados irmãos, aqueles que podem. Mais uma vez, quero desejar as boas-vindas a todos que estão nesta Santa Eucaristia e pedir licença para, de forma humilde, entrar em vossa casa, no meio de vós, para partilharmos juntos a palavra do Senhor, que nos une na mesma direção, nos colocar no caminho do céu. Padre Juarez, nosso pároco, está lá na minha paróquia, que é a paróquia onde ele estava antes de vir para cá. Foi encerrar a festa do Sagrado Coração de Jesus, onde ele plantou várias sementes, a comunidade cresceu, graças ao trabalho que ele realizou lá. Uma forma de reconhecer o trabalho de um antecessor, chamando, convidando para celebrar momentos importantes da vida da comunidade. Por isso, cá estou eu celebrando o lugar dele, para que ele pudesse estar lá. Meus amados irmãos, nós chegamos à nossa caminhada ao 12º domingo do tempo comum. Lembrando que a principal característica do tempo comum é a gente acompanhar os passos da vida pública de Jesus. Após o seu batismo no Rio Jordão, nosso Senhor começa a sua vida pública e passa a anunciar o reino de Deus. Mas anuncia o reino de uma forma diferente. Até o próprio evangelista São Mateus vai nos lembrar que as pessoas se admiravam de Jesus e dele diziam: mas de fato ele fala como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O modo de Jesus falar, de pregar, de tocar os corações era uma forma diferente, porque Jesus não falava da palavra de Deus distante da realidade da vida das pessoas. Quantas vezes Jesus não falou acerca da palavra de Deus, o reino de Deus, como o homem que lança a rede ao mar? Estamos celebrando São Pedro. Para poder falar na linguagem daquelas pessoas, Jesus usava o exemplo daquelas próprias pessoas. Quando Jesus estava em um ambiente onde tinha pessoas que trabalhavam no campo,
ele falava do reino de Deus como uma semente lançada à terra, e por aí vai. Jesus hoje coloca no Evangelho, começa o Evangelho dizendo que os discípulos não tenham medo. Se a gente parar para refletir, o Evangelho de domingo passado, Jesus convocava os 12, formava a primeira comunidade dos apóstolos e enviava eles em missão, dando orientações de como eles deveriam exercer aquela missão. Inclusive, se a gente lembrar, e com certeza todos nós lembramos, Jesus dizia no Evangelho de domingo passado: pedi ao dono da messe que mande operários, pois a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus escolhe um grupo de 12 e os envia para levar esta mesma mensagem que eles aprenderam dele. E aqui nos encontramos nós. Nós somos, na linha sucessória, aqueles que dão, na verdade, continuidade àqueles ensinamentos que Jesus deu aos 12. Nós somos hoje os discípulos e missionários do Senhor, enviados pelo mundo inteiro, como lembra o capítulo 28 de São Mateus. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós somos os novos enviados para os tempos atuais. E aí, o Evangelho de hoje, além das orientações já dadas no domingo passado, hoje Jesus vai dar outras orientações. Jesus vai começar dizendo: não tenhais medo dos homens. Oh, meus amados, hoje a gente vive com medo do nosso semelhante, não é? O homem, a raça humana, somos todos semelhantes, mas nós temos medo uns dos outros. Se a gente for olhar rasteiramente, né? Talvez não seja tudo isso, mas se a gente olhar, por exemplo, há 4, 5 décadas atrás, andando pela rua, se você encontrasse alguém depois de 10 da noite e visse alguém no outro lado da rua, lá na ponta do quarteirão, você era capaz de dizer: graças a Deus vem alguém ali. Hoje, se você vê alguém na mesma rua, a gente já pensa logo: vai me assaltar, vai me matar, porque a gente criou medo uns dos outros. Temos medo do ser humano. Meus amados, infelizmente a humanidade está corrompida pelo pecado, pelo erro, pelo egoísmo, pelo poder, pela prepotência, pela ignorância. Muitos acham que a riqueza compra tudo, que o poder compra tudo, e que com isso podem mandar e desmandar no mundo. E por conta disso a miséria se instala, muitos vão para as ruas e praticam o mal, muitos talvez não porque queiram, mas para sobreviver. Enfim, o pecado entra nesse rol da vida da gente. Mas Jesus está dizendo que os apóstolos não devem ter medo. Na verdade, eles devem ter medo daquilo que faz com que a gente perca a nossa alma. E aí eu queria trazer à nossa reflexão de hoje essa questão do medo, meus amados. O medo se faz presente na nossa vida diariamente. Há pessoas que vivem morrendo de medo, com medo de coisas do passado que ficaram mal resolvidas, histórias que não tiveram um término como deveriam ter, e vivem remoendo o passado, remoendo coisas que não conseguiram dar conta para colocar o ponto final. Não são em todas as situações, mas a ciência vai dar a esse medo o nome de depressão. Vive preso a muita coisa do passado. Tem gente que vive com medo no presente. Tudo que está ao seu redor causa medo, inclusive alterando a funcionalidade do corpo. Tem gente que sente o coração parece que vai explodir. Tem gente que sente uma sensação que vai sufocar. A esse medo, o medo no presente, a ciência vai chamar de síndrome do pânico. Tem gente que tem medo de tudo. Pegar um ônibus, andar na calçada, até para a saúde, para poder fazer uma caminhada, a pessoa tem medo de sair de casa. E aí as doenças do tempo presente, a síndrome do pânico, se encontra nesse rol de medos. E tem gente que tem medo do futuro. Tem gente que tem medo de dar um passo na vida,
de dar aquele passo que vai mudar a história. Tem gente que tem medo de tomar uma decisão, tem gente que tem medo de colocar um ponto final em uma história e vai arrastando isso, procrastinando, deixando para lá. A este medo a ciência vai chamar de ansiedade. Você sofre por uma coisa que ainda não aconteceu. O medo se faz presente no nosso meio, mas o medo não é de tudo negativo. Nós precisamos ter medo de algumas coisas. Nós não devemos ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus. Nós precisamos ter temor a Deus. Um dos 7 dons do Espírito Santo. Temor de Deus. Porque se a gente tiver medo de Deus, nós sempre iremos estar em uma posição menor, porque Deus é infinitamente maior do que nós. Como é que a gente vai se relacionar com algo que é infinitamente maior? Mas aí entra o medo de magoar o coração de Deus. Aí é diferente. Não é medo dele, é medo das minhas atitudes ferirem o coração do Senhor. E esse medo é sadio. Aqui na beira-mar, por exemplo, tem faixa de pedestres que, segundo a lei, quando os carros vêm e o pedestre põe, isso a gente aprende quando vai tirar a carteira de motorista, o pedestre pôs o pé na faixa, o carro tem a obrigação de parar para o pedestre atravessar. Não é assim, sim ou não? Mesmo assim, a gente precisa ter aquele medo cauteloso de quando vai atravessar, ver se não vem qualquer louco desatencioso no carro do amor que de repente esbagasse a gente em frente à igreja ou em qualquer outro lugar. Esse é um medo sadio que a gente precisa ter. Aparece alguma coisa no seu corpo, está sentindo alguma dor, algum incômodo, você vai ali na farmácia, fala com alguém e compra um remédio sem uma prescrição médica. De repente aquele remédio mexe com o problema que você tinha e você pode até morrer por causa de um comprimido. Você deveria ter esse medo, deveria procurar um médico para que ele passe o remédio certo para aquela enfermidade que você está sentindo. Esse medo a gente deveria ter. Agora, entrando no campo espiritual, tem um medo que nós deveríamos ter, que está no Evangelho de hoje. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. A gente deveria ter medo, meus amados, de perder o céu. Deveríamos ter medo de perder a salvação, mas nós não temos. Se a gente parar para pensar, a gente não tem esse medo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está na missa, a gente comunga, a gente confessa. Tem gente que é de confissão de cada 15 dias, tem gente que é de confissão mensal, tem gente que é até de confissão semanal, mas a cada confissão é só desgraça. Confessou semana passada, essa semana traz um monte de pecados que fez na vida do outro. Como é que a gente não tem medo de perder o céu desse jeito? Deveria ter medo, porque se nosso Senhor chama a nossa atenção para que a gente tenha medo de destruir a nossa alma, a gente deveria agir não como agiram com Jeremias na primeira leitura de hoje. Olha o que fizeram com o profeta. O profeta anunciava a palavra de Deus e denunciava as injustiças. E o que fizeram com o profeta? Vamos espalhar o medo e o terror. Vamos denunciar. Denuncia Jeremias. Vamos ver o que acontece. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desaforrar-nos dele. Olha só, e dizia a leitura, os amigos observavam. Amigos da onça desse jeito, não é? Amigos que queriam ver Jeremias cair. Se de fato a gente tivesse medo de perder o céu, de perder a salvação, a gente não agia como esses que tentaram derrubar Jeremias. Ah, pai, mas é lá na primeira leitura, nem participei disso, mas tem vezes que a gente quer derrubar o outro. No ambiente de trabalho, quantos não são aqueles que, para se promover, inventam mentira a respeito do outro, puxa o tapete do outro, mancha a imagem do outro com o chefe, para tentar subir, pisando no outro. A gente não tem medo de perder o céu, não tem medo de perder a salvação. Olha só o que Jesus vai dizer no Evangelho: façam aos outros aquilo que você deseja que façam a você. Cada vez que a gente pratica o mal contra o outro, cada vez que a gente está tentando derrubar o outro para subir, a gente está também dando a moeda de troca de dizer que podem fazer com a gente a mesma coisa. Deixa eu contar
uma pequena historinha para vocês, não sobre o Gregório não, tá? Mas é um fato que aconteceu de verdade lá na minha paróquia, lá na Vila Manuel Sátiro. Todo primeiro domingo do mês, às 8 horas da manhã, eu celebro com as crianças, todo primeiro domingo. No mês de abril, chegou uma senhora para a missa e eu fui lá para a porta da igreja, como eu sempre vou, umas 7h40 da manhã, a missa é às 8 da manhã, fazer a propaganda, quiser aparecer por lá, serão bem-vindos. E aí, 7h40 eu estava na porta, chega uma senhora e diz assim: padre, eu trouxe a minha vizinha com o netinho dela de 7 anos, porque estão passando por uns problemas com a criança está chorando direto, inconsolada, dá trabalho a dormir, não quer ir para a escola, não quer comer, chorando direto. E eu disse a ela ontem que hoje era a missa das crianças, e aí eu trouxe ela. Aí eu disse: cadê a criança? Traga aí a vozinha com a criança. E ela veio, a senhora com a criança, e eu disse: aí, vozinha, o que está acontecendo? Padre, ele está desse jeito, chorando direto, e o menino já chorando. O menino está chorando direto, não quer ir para a escola, chama os coleguinhas para ir para casa, ele não quer sair para lugar nenhum, ele quis ir para a missa. E aí, padre, eu queria que o senhor fizesse uma oração nele, para ver se ele melhora. Aí eu me abaixei para poder falar com a criança, você tem que se abaixar para ficar da altura dela. Eu me abaixei e disse: meu João, você quer conversar comigo sozinho? Eu disse: quero. Lá na frente da paróquia, da igreja matriz, tem uma imagem de Nossa Senhora das Graças com um cercado. E aí eu fui para aquele cercado com ele, me afastei um pouquinho, me abaixei de novo e perguntei: e aí, meu jovem, o que você está sentindo? Que medo é que você tem? E aí ele começou a chorar ainda mais. E eu com medo que a família pensasse que eu estava beliscando a criança, mas Deus sabia que não era, né? Quando ele se acalmou, eu disse: meu filho, o que está acontecendo? Você está com medo do escuro? Está com medo de dormir sozinho? Está com medo do babau, né? Perguntei para tentar encontrar qual era o motivo daquela criança estar daquele jeito. E para minha surpresa, quando ele se acalmou, ele se virou para mim e disse assim: padre, eu estou desse jeito porque eu estou com medo de perder o céu. Eu estou com medo de morrer e Deus não abrir a porta do céu para eu entrar. Uma criança de 7 anos. E a gente tão maduros na idade, mas tantas vezes imaturos nas atitudes, não temos medo de perder a salvação. Uma criança chorava com medo de perder o céu. Isso não é uma história inventada, é uma história verídica. E aí, para poder desmistificar aquilo na cabeça da criança, né, eu dei meus pulos. Olha, não tenha medo, o reino dos céus é das crianças. Jesus uma vez estava com os apóstolos, contei para ele, né? E aí os apóstolos não queriam deixar as crianças chegarem perto dele. Jesus disse: não impeça as crianças de vir a mim, deixai as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Então, meu filho, não tenha medo, o reino dos céus é seu. A criança é pura, vê aquilo que os adultos não conseguem ver por causa da pureza do coração. Bem, voltando para a reflexão, a criança chorava com medo de perder o céu, e a gente não tem medo. Por que não tem medo? Digo a vocês: porque a gente vive praticando mal, a gente vive causando tantas vezes brigas, intrigas, discussões no nosso meio, na família, no trabalho, na comunidade, no grupo, na pastoral, no movimento. Porque aqui é meu, ninguém entra, aqui eu já estou há tantos anos, ninguém vai mexer. A gente não tem medo de perder o céu por isso. A reflexão da homilia de hoje, da liturgia da palavra de hoje, vai nesse sentido. A gente deve ter medo, meus amados, de algumas coisas que vão fazer a gente perder o céu, mas não devemos ter medo de anunciar a palavra de Deus. A gente tem medo de no ônibus falar da palavra de Deus, mas a gente encontra pessoas de outras denominações religiosas que entram e falam à torta e à direita. Digo a vocês um outro exemplo e já termino. Sei que eu falo muito, para que me chamaram, né? Uma vez uma paroquiana disse: padre, queria perguntar uma coisa ao senhor. Diga, minha santa, o que foi? Quando vem essas coisas, eu já imagino que é bomba para me resolver. E aí ela disse: olha, padre, todo dia eu pego o mesmo ônibus, vou para o trabalho. Tal parada, sobe um pastor com a Bíblia na mão. E quando ele sobe, pá, começa e grita: é aleluia, glória a Deus, é não sei o quê. E eu, padre, todo dia eu vou rezando meu texto dentro do ônibus, porque eu aproveito o trajeto, como muito que nós fazemos, né? Aproveito o trajeto para ir rezando ali o texto. Só, padre, que quando ele entra,
eu sei que se ele me ver rezando o texto, ele vai começar a discutir. Então eu abro aqui o zíper da minha mochila, boto o texto para dentro e fico rezando, sem que ele veja que eu estou ali debulhando o texto. Padre, isso é certo ou é errado? Eu disse, que vergonha. Ele entra dentro do ônibus, fala da religião dele do jeito que ele quer, e tu fica com vergonha da tua. Olha o evangelho de hoje. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. E eu dizia para ela, crie vergonha, reze o seu texto. E se ele começar a discussão, você diga, siga o seu caminho que eu sigo o meu. Não precisa brigar. Religião não se discute, se vive. E a gente precisa viver de forma aberta. As pessoas precisam saber quem nós somos. Porque senão a gente não vai ser reconhecido no céu quando chegar a nossa vez, se a gente se esconder do Senhor, se a gente esconder a nossa fé. Aquilo que a gente aprende aqui na palavra, Jesus dizia no Evangelho, o que vocês escutam ao pé do ouvido, levem aos telhados. É a missão nossa. Termina a missa, começa a nossa missão de anunciar lá fora tudo aquilo que a gente aprende com o Senhor. Nós somos discípulos e missionários dele, e não podemos ter medo de falar de Jesus, não podemos ter medo de anunciar Jesus. Pedro teve medo e afundou por causa do medo. Jesus veio em seu socorro. Está vendo? O medo nos afunda, o medo nos separa de Deus, o medo nos paralisa. Depois, aquele mesmo Pedro medroso, era aquele Pedro que estava lá no templo, falando da palavra de Deus e ninguém segurava ele. Peçamos ao Senhor esta mesma audácia de Pedro. Pode ser que dentro de nós tenham muitos Pedros medrosos que não falam de Deus e que não têm coragem de professar a sua fé. Peçamos a coragem de um Pedro transformado pela ação do Espírito Santo e pela força de Deus, para que Jesus não venha a se envergonhar de nós diante do Pai, se aqui a gente se envergonha dele. O Senhor nos ajude a sermos discípulos e missionários verdadeiros, não de farsa, não de qualquer forma, mas discípulos autênticos que levam a sua palavra onde quer que a gente esteja. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, meus amados irmãos, vamos professar juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu no Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde dirige os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Apresentemos ao Senhor as nossas preces em forma de ladainha.
Tudo isso, ó Pai, nós os pedimos, por intercessão de São Pedro e por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Sentados junto ao pão e o vinho, ofertemos a nossa vida, o nosso coração, enquanto nós oferecemos. Acolhei, Senhor, nós nos pedimos este sacrifício de louvor e de reconciliação, e fazei que por eles purificados vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em pé. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso direito, nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele se dignou nascer da Virgem Maria. Morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna. E ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz.
a segunda, na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. O Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Gregório, seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus, rei e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. O Senhor esteja sempre convosco. O reino de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de orar, mas O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Descanse.
Alma de Cristo santificai, corpo de Cristo salvai, sangue de Cristo nebriai, água do lado de Cristo lavai, paixão de Cristo confortai. O bom Jesus, ouvi, dentro de vossas chagas escondei, não permitais que ele separe de vós, o espírito maligno defendei. Na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Oremos. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia resgatados para sempre a salvação que celebramos fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Fazemos esta Ave Maria por todas as vocações sacerdotais e religiosas, por todos aqueles que pediram também as nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Os avisos, podemos sentar um instante. É só para reforçar, né, a adesão da rifa, né? Nós precisamos que vocês realmente peguem firme aí nessa rifa. Nós estamos também solicitando também, se você puder trazer doações para o bazar também de São Pedro, né?
Não saia antes de visitar ali a nossa barraquinha, que tem muita comida gostosa. Só um lembrete, dia 24, a novena ela vai acontecer às 17h30 e a missa acontecerá às 18 horas, dia 24. E como de costume aqui para a gente sempre, vamos ficar de pé e vamos rezar uma Ave Maria por esse padre maravilhoso, que teve essa homilia maravilhosa. Vamos rezar uma Ave Maria, que Jesus continue protegendo, dando toda essa sabedoria que Ele trouxe hoje para nós. Vamos rezar uma Ave Maria para Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bem, como eu costumo dizer por aí, quando eu vou celebrar, se tiverem gostado bem, se tiver gostado também, já celebrei, já vou embora mesmo, não tem como dizer o que eu disse. Então, mas apenas para agradecer a oportunidade de poder estar com vocês. É sempre uma alegria poder celebrar junto ao povo de Deus em lugares diferentes. É a minha primeira vez celebrando aqui. Quem conhece o Niltinho, como é muito conhecido pelo Mucuripe, nós somos da mesma turma, fomos ordenados juntos. Entramos no seminário juntos e fomos ordenados juntos. Então peço que rezem sempre por nós, lembrem de nós em vossas orações. E participem dos festejos em honra a São Pedro com um coração fervoroso. A festa é o momento em que a gente vai reavivar a nossa fé. A gente tem ali na agenda um compromisso diário. Então não faltem, abrilhantem a festa com a presença de vocês, mas sobretudo, terminando a festa, sejam sal da terra e luz do mundo na sociedade. O mundo precisa de cristãos iluminados que levem luz. Já tem gente demais causando escuridão, já tem gente demais tirando o sabor da vida de muita gente. Façamos diferente. Brilhemos, não para competir com o sol, mas para que a gente seja um sinal de luz na vida dos irmãos. Levemos sabor àqueles que estão com a vida insossa, que não tem mais ânimo de viver. Leve a palavra de Deus, que traz ânimo e que traz coragem para aqueles que podem estar desanimados. Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós, por intercessão de São Pedro. O Senhor esteja convosco. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São Pedro, nosso padroeiro, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São Pedro a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. O Espírito Santo, que em São Pedro nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, uma excelente semana na paz e na graça de Deus. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Viva Jesus Cristo! Viva São Pedro! Viva a nossa fé católica! No final. Thank you.